o pau estava torando, né, a turma do deixa disso não para. Não para. E aqui a gente vai fazer algumas conexões. Talvez amanhã eu consiga falar sobre isso com mais detalhe. Mas eu sugiro que vocês vejam, primeiro, todas as sustentações orais da defesa. É impossível assistir às sustentações orais dos advogados de hoje e achar que minimamente esse julgamento é um julgamento sério. Minimamente. Volto a dizer, a sustentação oral do advogado do presidente Bolsonaro, Dr. Celso Villar, foi muito feliz. Eu achei engraçado, só pausa aqui, porque em todo momento ele ficava assim, com todo respeito, com todo respeito, com todo respeito, e foi muito, muito respeito. Eu achei engraçado, porque o carioca, quando ele fica falando com todo respeito, normalmente alguém vai ser mandado tomar no cu. Então, assim, com todo respeito, vai tomar no meio do seu. É isso que geralmente acontece com o carioca. Mas como o doutor Celso Villar não é carioca, ele ficava lá, com todo respeito, com todo respeito, com todo respeito. Então teve muito respeito. Mas foi boa a sua sustentação oral. Já a sustentação oral do José Oliveira, o famoso Juca, o cara lá do Prerrogativas, advogado do general Braga Neto, eu digo a vocês o seguinte: case com alguém que te elogie tanto quanto esse cara bajulou os ministros do STF. Então vejam a loucura. O cara que é advogado do Braga Neto vai para o Supremo Tribunal Federal, mas assim, baba o ovo de todos os algozes do próprio cliente e vira e diz que o cliente dele está sofrendo ilegalidade. E ainda fala que não vai se furtar de defender o Supremo Tribunal dos ataques. Ainda utiliza o termo mentiroso que deu origem a toda essa maluquice. Porque nunca ninguém atacou o Supremo Tribunal Federal. As pessoas criticaram o trabalho de servidores públicos que são pagos por nós e que devem ser cobrados e que estão sujeitos a críticas. O truque semântico sempre foi substituir a palavra críticas por ataques. E o advogado do Braga Neto resolve mamar todos os ministros do STF e, ao mesmo tempo, virar e falar assim: olha, não vou tolerar esses ataques à corte. E aí entra um momento de esquizofrenia completa. Depois de fazer isso, ele fala: mas os senhores, né, o meu cliente é ilegal, a delação do Mauro Cid é ilegal, eu não tenho acesso às provas, etc, etc. Ora, então por que você está chupando os caras? Se o seu cliente está sofrendo essas arbitrariedades, você não tem que ter respeito nenhum pelas pessoas que estão fazendo isso. É aquela coisa que o Olavo de Carvalho falava: todo mundo tem que ter respeito. Então você tem que ter o mesmo respeito pelo cara que está lá destruindo o seu cliente que você tem com a Madre Teresa. Porque todo mundo merece respeito. Como se houvesse uma equivalência moral entre todas as pessoas. É claro que as pessoas que estão fazendo o que esses caras estão fazendo não merecem nenhum respeito. Como demonstrou, este sim, o doutor Sebastião. Mas o doutor Sebastião foi preso e o outro vai ficar bem na fita com o Supremo Tribunal Federal. O que nos leva a, por exemplo, a matéria que saiu no jornal O Globo. Jornal Globo. A irritação de investigados da trama golpista com Eduardo Bolsonaro. Eu separei um trecho da matéria que diz assim: para 3 advogados ouvidos reservadamente pelo blog, a postura de Eduardo cria uma animosidade ainda maior entre o Supremo e os investigados, que se preparam para o revés no julgamento de terça-feira. Uma animosidade maior. Além disso, o discurso do deputado licenciado prejudica qualquer trabalho de distensão nos bastidores e torna ainda mais difícil, na visão dos defensores desses investigados, a possibilidade de Moraes atender aos diversos pedidos apresentados pelas defesas. Vocês têm alguma dúvida de que um destes é esse doutor Juca, advogado Braga Neto? Vocês têm alguma dúvida disso? Então este sujeito é o sujeito que acha que o Eduardo Bolsonaro está pegando pesado, que vai haver distensão. Coitado, chegou agora. Chegou agora. E qual é o pressuposto desses caras? O pressuposto é que você levantar a bunda para o Supremo Tribunal Federal, o tapa vai ser mais fraco do que se você resistir. E esses caras são pagos a peso de ouro. Vocês sabem quanto custa um advogado desse? Eu não sei quanto custou na defesa do general Braga Neto. Mas um advogado desse, não sei mesmo. Mas um advogado desses, eu diria aí de 3 a 4 milhões de reais. Então você paga 3 a 4 milhões de reais para o cara que tem bom trânsito no Supremo, né, que aposta no relacionamento pessoal dele, na distensão, para livrar os perseguidos dele, né, dos seus algozes. E aí
Eu faço a pergunta para você. Minha pergunta é simples. Até agora, o que todo esse relacionamento maravilhoso, esse elogio aos ministros, até agora o que isso entregou? O que esse pessoal conseguiu até agora na prática? Eu vou dar um exemplo desse Juca. Nada. Teve todas as petições que apresentou até agora negadas. Eu falo assim, me retrato publicamente se hoje a denúncia contra o general Braga Neto for rejeitada. Vai ser aceita, nenhum dos pedidos que ele fez serão aceitos, nem o de ter acesso à mídia do próprio cliente, que é a coisa mais básica que a gente discutiu aqui. Tudo negado. Tudo, 100%. E mais. Tem 100 dias que o cliente dele está preso numa prisão preventiva, que não tem razão de ser. Porque a investigação está pronta, todos os documentos foram apresentados, não tem nenhuma razão para ele estar preso preventivamente. E está preso. E o que conseguiu este advogado e outros, pagos a peso de ouro? Nada. E não só não conseguem nada, exceto legitimar esse circo que está acontecendo aí, como também criticam quem faz alguma coisa, como o deputado Eduardo Bolsonaro, em fofoquinha de Globo. Pô, eu pergunto a vocês, assim, é chato ficar expondo essas coisas, mas tem que expor. Tem 6 anos que eu escuto essa turminha do não, vamos distensionar, não vamos gerar animosidade, é hora de voar debaixo do radar. Essa mesma turma que levou o Bolsonaro no 7 de setembro a assinar uma cartinha, fazer acordo com o Alexandre de Moraes. Agora eu me pergunto, vão distensionar para fazer o quê? Pedir para não ser na cara, para não estragar o velório? Pedir para deixar mais fraco, para bater mais fraco? O que é isso? O Bolsonaro está sendo julgado em um julgamento sumário, com juízes claramente impedidos, com conflitos de interesse, um tribunal de exceção, sem direito à defesa básica, pedindo 40 anos de prisão para um cara que teria dado um golpe de Estado diretamente da Disney World de Orlando. Já está, isso já está aí. E o distensionamento é para quê? Ah, não, distensionado ele vai ser condenado. Ele tem 70 anos de idade, mas distensionado ele vai ser condenado por 40 anos, em vez de 70. Então, se ele se comportar bem, não for não vai gerar enfrentamento, não falar do Alexandre, vão ser, o quê? 20 anos de cadeia em vez de 40? Eu falo isso, que quem defende isso a essa altura do campeonato, não, assim, até 2 anos atrás, até 1 ano atrás, até a denúncia, pô, eu podia dizer, você é só trouxa, você é só burro. Agora, a essa altura do campeonato, a essa altura, depois do cara estar denunciado, só resta o mau caratismo. E eu me pergunto, até quando esses advogados do deixa-de-cismo vão continuar dando palpite infeliz? Tá bom, colocaram os maiores medalhões da defesa. Tomaram no toba em tudo. Tiveram todas as petições negadas, eu volto a dizer, inclusive as mais básicas. 100 dias do Braga Neto preso, um dos grandes generais da história do Brasil. Valeu o quê esse peso, esse trânsito, peso de ouro? Cadê a distensão? Cadê o quê? E eu me pergunto, eu tenho que fazer essa pergunta, que é a pergunta que eu faria se esses fossem um dos meus advogados. Será que os objetivos desses caras é vencer de fato? Ou eles sabem que vão perder, vão botar alguns milhões no bolso e vão ganhar uma fama e ainda vão ficar super bem na fita com os ministros do STF no futuro, onde eles certamente terão outras causas, porque eles conduziram os réus de forma dócil para o matadouro. Então o jogo começou, acabou a brincadeira. Eu tô batendo aqui porque todos os agentes do deixa-de-cismo vão ser expostos e cobrados. Enquanto advogado vagabundo reclama, Eduardo e eu abrimos mão das nossas vidas aqui para fazer alguma coisa que de fato dê resultado. Eu vou falar sobre isso no programa de hoje. Então, você chegou agora, você tá se achando malandrão, você acha que tá uma bolada no bolso? Não no meu turno. E eu tô falando aqui, não sei o que há com o mouse hoje, que está... Ah, já entendi qual é o problema. Eu tô falando aqui, mas não é só de advogado. Agora é o momento polêmico do programa. Até agora não foi polêmico. Porque o rei... Eu não posso falar da turma do deixa-de-cismo sem falar do rei do deixa-de-cismo. Vocês sabem quem é o rei do deixa-de-cismo? Chutem no chat, quem é o rei do deixa-de-cismo? Quem é a pessoa que mais fala pro presidente Bolsonaro que tem que acalmar as coisas? Tipo, o Alexandre de Moraes, a gente não vence, a gente se junta a ele. Vocês sabem quem é o rei do deixa-de-cismo, não? A Nanda já aceitou aqui. O Geber, muita gente já aceitou. O pessoal tá achando que é o Valdemar. O Valdemar também é deixa-de-cismo de vez em quando, mas ninguém é mais do que o Tarcísio. Vejam, por exemplo, o post
do Rafael Fontana no X. Numa democracia, a gente tem que pensar em 3 pilares. O pilar da representatividade, e esse de fato é garantido pelas eleições transparentes, pelas eleições limpas. E o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia. Ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. O Brasil, então, se tornou de fato uma grande referência, e em pouco tempo os dados são contabilizados, a gente tem a proclamação de um resultado, a diplomação, e isso de fato é o que garante a representatividade. E a gente tem hoje então que fazer o agradecimento à Justiça Eleitoral por todo esse trabalho, por todo esse empenho, né, como garantidora da democracia brasileira. Então parabéns a todos. Entendi. A Justiça Eleitoral é aquela mesma que tornou 2 vezes inelegível o padrinho político dele. Então vamos recapitular aqui, ipsis literis, que eu não gosto de fazer injustiça. O Brasil é referência em termos de eleição. Muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. E a gente tem que, enquanto eu e o Eduardo nos matamos para dizer que o que está sendo feito aí é uma vergonha, e que as pessoas que conduziram o processo eleitoral, inclusive, devem sofrer sanções internacionais, o Tarcísio acha que essas pessoas não só são referência mundial, mas a gente tem que fazer um agradecimento. Eu vou ler essa aspas. A gente tem que fazer, hoje então, o agradecimento à Justiça Eleitoral por todo esse trabalho e todo o empenho como garantidora da democracia brasileira. Câmera 2, Bruno. Eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, eu quero deixar registrado o meu agradecimento ao então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, porque conduziu as eleições de forma maravilhosa. Ninguém questiona o sistema. Eu quero agradecer por ter cancelado o meu passaporte, quero agradecer por ter bloqueado os meus bens, quero agradecer por ter mandado pessoas para a prisão, quero agradecer esse momento muito bacana em nome da Débora, quero deixar isso aqui registrado meu agradecimento. Desculpa, cara. Desculpa, não dá. Não dá. Mas vocês respondam se eu posso tolerar um troço desse que é dito no chat. Vocês, não é má vontade, não. Eu pedi voto pro Tarcísio. Eu até acho, pessoalmente, ele me parece ser um cara bacana. Mas dá pra tolerar esse tipo de coisa? Dá pra tolerar esse tipo de coisa? E sequer é um fato isolado. Vejam só. No ano passado, o Tarcísio soltou aquela célebre frase: não se briga com Moraes. A gente se une a ele. Ah, mas foi tirado de contexto. Tá bom, é mesmo? Ok. Então, Bruno, você tem mais algum vídeo do Tarcísio aí? Por exemplo, esse vídeo do Faca? Senhores, primeiramente quero agradecer o convite. Não sei exatamente por que eu fui convidado para essa mesa, porque, afinal de contas, eu estou no meio de juristas renomados e vou falar aqui para juristas renomados. E quem sou eu? Então, de repente, eu tenho que falar aqui para o ministro Gilmar, para o ministro Barroso, para o ministro Salomão, com a maior cara de pau do mundo, e quem sou eu aqui nesse evento. Mas eu quero agradecer, ministro Gilmar, um honroso convite, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, fundador e professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O mesmo do Gonê. Também os nossos palestrantes, ministro Flávio Dino. E de uns tempos para cá, algumas pessoas têm mencionado o risco da democracia, o risco do Estado Democrático de Direito. Algumas pessoas Bom, eu sou otimista por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente não tem grandes riscos. Eu poderia passar a democracia revigorada, está revigorada. Eu disse isso na semana em que o Bolsonaro tinha sido tornado inelegível. Não sei, alguém que fosse maldoso poderia pensar que com o Bolsonaro inelegível agora ele pudesse ser o candidato, então aí está revigorada a democracia. E eu poderia aqui passar o dia todo pegando exemplos desse tipo de fala, mas meu objetivo aqui não é roast o governador Tarcísio. Ontem, um dia antes do Bolsonaro ser julgado pelo Supremo, e foi isso que me levou a comentar esse assunto, alguém teve a ideia genial, eu não sei quem são essas mentes brilhantes, que teve a ideia genial de falar o seguinte: bom, Bolsonaro vai estar no julgamento criminoso, né, criminal, então isso leva à ideia de que ele ficará inelegível. Então, para mostrar confiança, vamos botar ele numa live com o Tarcísio, no Inteligência Limitada. Eu sei que o nome é Inteligência Limitada, mas as pessoas que fazem esse planejamento não precisam ter necessariamente a inteligência limitada. É muito. E aí eu começo a receber ligações da imprensa perguntando sobre isso. Se aquilo que estava acontecendo era o Bolsonaro já preparando a passagem de bastão. E aí eu falei, por que isso? O Bolsonaro chamou o Tarcísio?
E eu tô falando, me ligaram de Folha de São Paulo, me ligaram do Globo, com a mesma coisa em mim. Porque é evidente, assim, às vezes, é chato ficar sendo professoral, não sei o quê, blá, 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 mas é difícil entender que isso seria retratado como uma passagem de bastão. E aí eu tuitei a respeito, vejam, no final acabou repercutindo no próprio Inteligência Limitada. Veja. Tarcísio também, ó. De quem será que foi a ideia genial de colocar o Jair Bolsonaro para fazer um podcast com Tarcísio na véspera do próprio julgamento? Alguém pode ser tão inocente de ignorar que isso será maldosamente retratado como uma passagem de bastão? Ele realmente não se ajuda. Ô, Tarcísio, eu não vou passar bastão pra ninguém. Passa o bastão ou não passa o bastão? Eu gosto muito do Paulo Figueiredo, pô. Eu acho ele um cara fantástico, gosto muito dele, mas deu uma derrapada aí. Dá a entender que eu tô passando bastão. Já falei, só depois de você passa o bastão? Sobre isso, lembra, né? E as pessoas, eu acho que interpretam errado, né? Peraí, vamos lá. O meu tweet foi: será maldosamente interpretado como passagem de bastão, presidente. Maldosamente. Não que de fato o senhor estava passando o bastão. Ora, se o senhor estivesse passando o bastão, não teria, meu Twitter, meu post não teria razão de ser. O que eu disse é que seria maldosamente interpretado. E tanto é verdade que seria maldosamente interpretado, que este assunto foi parar no próprio podcast, como uma pergunta legítima. O senhor está aqui passando bastão para o Tarcísio? Eu gosto muito do Inteligência Limitada, tá, gente? Vocês podem questionar aí o apresentador, eu esqueci o nome dele agora. Ele me parece ser um cara de boa, ele é bom entrevistador, eu acho um podcast legal. Eu acho ótima a ideia de ir no Inteligência Limitada. Talvez não ontem, e certamente não com o Tarcísio. Certamente essa não é a ideia. E o próprio Tarcísio nega, ele fala, não, eu sou Bolsonaro desde criança. O apoio, a gente vai estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento, independente de qualquer interesse, né? Eu acho que... Eu perguntei antes aqui pra ele sobre sucessão e ficou bravo. Não tem. Vai estar junto, elogiando os ministros, indo lá pra festa do Gilmar em Portugal, elogiando os ministros, pedindo para agradecer o TSE, né? Esse é estar junto? Tô inelegível por quê? Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Como eu falei, é o cara que me abriu a porta, né? E essa eleição minha aqui para São Paulo foi... O pessoal fala que o PT quer que ele fique no páreo, não tem essa conversa? Tem imprensa, você tem que ler, você tem que ler. Não, acho que não. Eu acho que eles sabem que o Bolsonaro é um ator muito forte, é um cara que se for pra eleição hoje vai ganhar a eleição, não tenho dúvida disso. Hoje muita gente que fez o L lá tá desencantada, tá decepcionada, então todo mundo tá vendo o rumo que o país tá tomando. A gente vai estar junto do Bolsonaro até debaixo d'água, né? Então acho que eu tenho um papel nisso que é ajudar o presidente até o fim, ajudar aqui em São Paulo, ajudar o grupo aqui em São Paulo, e é isso. As pessoas não entendem às vezes a proximidade, a lealdade, a amizade, enfim, não tem passagem de bastão nenhuma, não tem nada disso. É porque pra imprensa, pra todo mundo, fica a pergunta, né? 2026 tá aí, quem é o cara que o Bolsonaro vai apontar o dedo? É simples, meu candidato. Obrigado, Vilela, a pessoa falou aqui do chão. Obrigado. Não, deixa o vídeo, Bruno. Deixa o vídeo. Obrigado, Vilela. Obrigado, Vilela. A imprensa está perguntando, tá todo mundo perguntando. Não é difícil, assim, entender como é que se constrói a narrativa, o que a imprensa vai falar, o que a imprensa não vai falar. Não tem um no redor do presidente que diga isso. Candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo. Ótimo, beleza. Agora, será que... Eu fico até feliz que, graças ao meu post no X, eles tenham tido a oportunidade de desfazer a cagada. Fico até feliz. Mas o meu post também expõe a incoerência do Tarcísio ao vivo. Como pode alguém dizer que é Bolsonaro até debaixo d'água, de um lado, e de outro lado, dizer todas as coisas que eu botei aqui para dizer? Como é que você pode elogiar o sistema eleitoral brasileiro e dizer que ele é referência? E que Barroso e Gilmar Mendes são grandes juristas? Que ele tem que se juntar ao Alexandre? Você fala tudo isso de um lado. E depois você diz, não, o Bolsonaro não pode ser retirado da eleição. Falo, como assim? Os caras não são grandes juristas, a gente não tem que agradecer a democracia, o trabalho pujante, revigorado dos grandes juristas. Dos grandes juristas. Então como é que o Bolsonaro não pode ser retirado da eleição? As duas coisas não podem ser verdade, porque grandes juristas não podem retirar um candidato, o maior candidato da oposição, numa democracia revigorada. E quando isso acontece, eles não têm que agradecer a condução do sistema eleitoral, porra! É impossível ser tão em cima do muro, cara. Sacudam esse cara. O A não combina com o B. Ah, não. E fica nos bastidores, é o maior defensor. Foi há 2 anos, é o maior defensor do... Não, tem que ficar, deixar disso, mas calma, eu converso com o ministro. Não tem problema nenhum conversar, né? Mas assume. Recebeu Alexandre de Moraes na sua casa, ainda na Jovem Pan, enquanto a discussão política no Brasil estava rolando, eu noticiei que foram se encontrar escondidos. Ah, não, mas ele tem uma justificativa. Bote a justificativa.
Tarcísio, explica qual o motivo da sua aproximação com o STF e com Lula. Como você, você como gestor é excelente, mas como político, acho que você é escorregadio e nada transparente. Nosso candidato é sempre e será Bolsonaro, lembre-se disso. É a Anabelle, tá? Bom, Anabelle, vamos lá. Primeiro, o meu candidato é Bolsonaro também. Bom, ponto positivo aqui. Eu falo que esse cara do inteligência artificial é bom, pô. O cara bota as perguntas na cara. Vamos lá. Segundo, vamos lá. Eu converso com os ministros, converso sempre defendendo o interesse de São Paulo. Quando você é gestor, quando você está como incumbente, você vira governador, você tem que defender os interesses. Muitas vezes você tem que defender no tribunal. Então vamos lá. A questão da regularização fundiária em São Paulo. A gente está fazendo a regularização fundiária no Pontal do Paranapanema. Uma coisa que sempre foi prometida, nunca foi feita. Um território dominado pelo MST, pelo PT. Nas eleições dos municipal, agora nós ganhamos todos os municípios do Pontal do Paranapanema. Por que a gente está fazendo a regularização fundiária? Eu estou fazendo o que o Bolsonaro nos ensinou, entregando título de terra, entregando prosperidade, levando a indústria para lá. Agora, esta lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal e nós conseguimos defender essa lei no Supremo Tribunal Federal. Escolas cívico-militares, uma bandeira nossa, foi parar no Supremo Tribunal Federal e no Supremo Tribunal Federal eu ganhei a autorização para continuar com o programa que ia ser derrubado. Recentemente, a PPP das escolas de São Paulo, e aí as parcerias privadas, a gente tem escolas novas, 35 mil novas vagas, etc., foi questionada no Supremo Tribunal Federal. E, novamente, a gente ganhou no Supremo Tribunal Federal. Privatização da Sabesp foi questionada no Supremo Tribunal Federal. E olha só, nós ganhamos também no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque às vezes eles conversam, a gente leva argumento. Então não é uma proximidade, é uma relação institucional. É uma relação de eu estou levando lá o interesse do Estado de São Paulo. Tuxi foi questionado no Supremo Tribunal Federal, foi questionado no STJ. Era uma perda de receita de 7 bilhões de reais para o Estado de São Paulo. Nós defendemos no Judiciário. Opa, ganhamos também. E aí eu preservei 7 bi do caixa do Estado de São Paulo. Nossa, 7 bi, tudo isso? Relação com o presidente da República. Eu botei todas as obras importantes no PAC. Sabe por quê? Para ter acesso ao crédito do BNDES. Que aí eu consigo pegar um crédito que tem um juro mais barato, que é um crédito a longo prazo, e com isso eu consigo preservar o orçamento fiscal para fazer mais investimento. Túlio Santos Guarujá, fiz um acordo com o presidente. Por quê? Porque se ficasse com o governo federal, eles não iam fazer. Eu expliquei isso para o governo federal por algumas razões. Por quê? É uma parceria público-privada, o governo federal não faz parceria público-privada, tem dificuldade de aportar garantia. Aqui em São Paulo a gente tem uma empresa garantidora e eu fiz o aporte dessa empresa, então nós já temos a garantia. Segundo, a gente tinha lá a questão que no Túlio Santos já 70%, o CAPEX é acima de 70%, o aporte que a gente vai ter que dar para o Estado vai ter que dar é acima de 70% do CAPEX. Nessa situação você precisa de autorização legislativa. O Estado de São Paulo já tem autorização legislativa, o governo federal não tem. Então, eles teriam que passar além do que esse cara tá falando? Terceiro, o TCU faz análise prévia desse tipo de contrato. Aqui em São Paulo, o TCE faz uma análise concomitante a posterior. Então, eu ganharia cronograma. E aí, foi feito o acordo de a gente ser o poder concedente e a gente fazer a licitação. E quando a gente faz a licitação, a gente tem segurança que aquilo vai sair. Isso foi bom para o Estado de São Paulo, foi que garante que aquela obra vai sair. Aí eu tô pensando... Alguém tá entendendo? Vocês estão entendendo o que esse cara tá falando? Não se preocupa, não tem acordo, não tem nada. Eu confesso o interesse do Estado de São Paulo, a minha relação com o Supremo é institucional, a minha relação com a presidência da República é institucional, eu tô defendendo o interesse de São Paulo. E o meu candidato também é Jair Messias Bolsonaro, eu não sou candidato, não quero nada disso, não tenho essa ambição. E você sempre leal, fiel ao presidente, vou estar com ele até embaixo d'água. Eu me lembro do Dória, né? Eu sou gestor. Né? Eu sou gestor. Eu não entendi nada do que ele disse. Eu só não entendi como é que é a relação institucional e vocês ficam se encontrando escondidinhos. Um jantarzinho na casa do outro, viaja, elogia o algoz para milhares de brasileiros, para o padrinho político, diz que a gente tem que se unir ao Alexandre, trabalha nos bastidores contra qualquer um que quer fazer enfrentamento. Tudo isso porque você é gestor. E o que a gente ganha com o dono do segundo maior orçamento da América Latina sendo gestor? Regularização fundiária, não sei o quê, privatização de sei lá o quê. Pô, meu filho, mãe de família presa, preso político, morto na cadeia, presidente Bolsonaro inelegível, sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Acorda, que troca é essa? Não, mas fica tranquilo, que você tem regularização fundiária. O PAC, não sei o que lá dos caralho a quatro, tá voando. Que maravilha! Puta merda, que coisa genial. Realmente, se unir ao Alexandre vale a pena. É mentiroso, mentiroso, mentiroso. Digo categoricamente que é mentiroso. Relação institucional não é jantarzinho e elogio público. Relação institucional vai no gabinete, de forma respeitosa. Olha, essas são as medidas que São Paulo quer. Não, mas se eu não elogiar ele publicamente, ele não vai me receber. Bom, então você confessa que o tribunal é um tribunal político. E que esses caras não são grandes juristas, que a gente não tem que agradecer, se unir a ele, porra nenhuma. São déspotas. E você está se curvando ao déspota. O Jair está sendo julgado para que ele passe o resto da vida na prisão e talvez morra na prisão. O Eduardo não pode voltar ao Brasil. Eu e outros, como Constantino, sofremos pena de degredo. Idosos, presos. Constantino com câncer não pode voltar ao Brasil. Uma mulher condenada a 14 anos de prisão para passar batom numa estátua. 61% do país tem medo de postar coisa que pensa nas redes sociais. Mas o Tarcísio está fazendo uma abrinha do túnel, do cacete. Ah, pra porra! Enfia tuas obrinhas no rabo. No rabo. Ah, mas Paulo, ele é governador de São Paulo, não tem que tratar desses assuntos. Então quem é que tem? Eu? Um jornalista que não mora nem no Brasil? Eu tenho responsabilidade de lutar pelo Brasil. Mas o cara que tem a segunda maior caneta do Brasil em termos de orçamento não tem essa responsabilidade? O governador do estado mais importante e rico do Brasil, onde está toda a elite paulista, não tem responsabilidade nenhuma de se posicionar, tem que elogiar os ministros supremos do Tribunal Federal, dizer que eu tenho que agradecer. Então como é que eu vou cobrar de vocês que estão em casa me assistindo responsabilidade de cada um de vocês? E ao mesmo tempo dizer que o governador de São Paulo não tem porra nenhuma a ver com isso? Olha, eu conheço essa história de eu sou gestor,
Eu nasci nisso. Eu comecei na política assim. Eu comecei a trabalhar com o Eduardo Paes. E quando eu comecei a trabalhar com o Eduardo Paes, ele era o maior anti-Lula do Brasil. Agora vive pendurado no saco do Lula e diz, não, é tudo pelo bem do Rio. E se conversar com o Eduardo Paes, ele vai dar exatamente os mesmos argumentos que dá o Tarcísio. Igual. E a gente viu isso com Dória. É outro Dória. Eu me pergunto qual é a diferença entre Tarcísio e Eduardo Paes. É gestor, os dois são gestor, a mesma coisa. Agora, é isso que vocês querem como candidato à presidência da República? Eu digo aqui, publicamente, a vocês, que não é isso que eu, Paulo Figueiredo, quero para o Brasil. Não é isso que eu quero para o Brasil. Eu não tenho nada, pessoalmente, volto a dizer, pedir voto para o governador Tarcísio e provavelmente terei que pedir voto de novo para ele, para a eleição do governo do Estado de São Paulo. E é da vida. Não se surpreendam. O que eu quero é que a opinião pública cobre essas pessoas. Que sequer que seja cogitado que um nome desse seja o representante do movimento nacional populista anti-establishment do qual Jair Bolsonaro é o maior expoente. É absolutamente inaceitável. Eu, pelo menos, não vou aceitar. Vou morrer sem aceitar e quem quiser. Alguém tem dúvida que esse é o candidato palatável do sistema? O que vocês acham que vai acontecer? A presidência do Lula chegou ao fim. O Lula é um morto-vivo. O cara tem aprovação ridícula. Certamente vai perder as próximas eleições. O sistema já percebeu isso. O mercado financeiro, botamos aqui, 9 entre cada 10 pessoas do mercado financeiro hoje reprovam Lula. Para quem que eles estão olhando? Para esse, que ao mesmo tempo que diz, não, eu sou Bolsonaro até debaixo d'água. Desculpa. Fala e faz totalmente diferente.